Obrigada, Cássia. Obrigada pela oportunidade de compor esse GT. Pode passar, por favor, Jonathan? Então, como a Cássia disse, nós não vamos partir de uma folha em branco, né? Nós não vamos partir do zero. Muitas coisas e muitas mulheres e muitos homens já nos ajudaram a chegar até esse momento. Sistematicamente, nós vamos partir da contribuição que veio de milhares de pessoas que acumularam durante anos este sonho de colocar esporte e lazer como direito social, como direito do povo brasileiro, como política de Estado, né? Nesse sentido, as conferências representam essas milhares de pessoas. Então, nós vamos partir do acúmulo produzido nos debates estaduais, municipais, e que trouxeram para as 3 conferências e que resultaram como um produto, uma entrega que a gente vai fazer uma breve apresentação. Mas também nós temos que nos inspirar nas experiências, né? O Sistema Nacional de Cultura está aí, começou provocado depois do nosso e hoje já é uma realidade, mais de 3.000 municípios já aderidos ao Sistema Municipal Nacional de Cultura, né? O Sistema Nacional de Educação, que é uma grande referência, uma absoluta relação com o nosso Sistema Nacional de Esporte, o Sistema Único da Saúde. Nós não temos a pretensão de fazer um Sistema Único do Esporte, mas nós temos aí importantes contribuições do sistema de saúde e o sistema da assistência, né? Como a Cássia falou, estaremos propondo esse evento em junho, um pouco para trazer, né, os representantes desse sistema para nos passar algumas contribuições. Pode passar? Esses sistemas têm passos que foram dados e que a gente vai seguir e que as conferências também apontaram, né? A implementação das leis do sistema, o plano nacional, a mobilização para a institucionalização de órgãos e conselhos, um sistema de documentação e informação que as próprias entidades públicas e privadas que irão aderir ao sistema possam alimentar com as suas informações, né? Mobilizar a constituição dos planos estaduais e municipais à luz do plano nacional, mobilizar um processo de adesão ao nosso sistema e estabelecer os termos de pactuação para tornar vivo e materializar o Sistema Nacional do Esporte. Pode passar, por favor? Nas 3 conferências, nós partimos de uma série de questões geradoras para pensar esse novo sistema. E lá a gente falava, quem são os agentes que devem integrar esse sistema? Quais são os serviços articulados nesse sistema? Quem são os trabalhadores, né? Quais as competências de cada integrante do sistema? Como será esse processo de implementação nacional? Quais programas e ações devem ser nacionalizadas e previstas nesse sistema? Então, um conjunto de questões que nos levarão a constituir um sistema nacional de esporte. Pode passar? As 3 conferências, a Cássia já disse, na segunda nós demos um passo à frente no sentido de estruturar eixos desse sistema, defendendo que esse sistema precisa pensar e se institucionalizar no eixo recursos, agentes e competências, recursos humanos e formação, né? Gestão democrática e financiamento. Então, a segunda conferência teve a possibilidade de aprofundar, né, o que esses eixos estruturantes trazem de mensagem para a gente estruturar um sistema nacional de esporte. E a segunda conferência, como a Cássia colocou, nós construímos um plano decenal. E vejam, a primeira linha do plano decenal era o Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Pode passar? Nesta primeira linha do sistema, do plano decenal, então apontava o que hoje nós estamos fazendo, né? Um GT que precisasse entregar um projeto de lei para a efetiva constituição do sistema, né? Então, vejam, a resolução aprovada na primeira conferência traz alguns princípios que nos são muito caros e que a gente precisa ficar à luz deles na constituição dessa etapa seguinte. Dentre eles, considerar
que nós temos um projeto histórico de sociedade comprometido com o quadro de reversão do quadro de injustiças. Nós precisamos fazer com que esse sistema enfrente isso, trate o esporte como direito e conduza, então, a que o esporte efetivamente seja uma política de Estado que reconheça esse direito. O reconhecimento do esporte e lazer como direitos sociais. A inclusão compreendida como a garantia do acesso a esses direitos, né? Com todas as questões pensadas e que esse sistema precisa traduzir de enfrentamento às desigualdades, sejam elas regionais, etnorraciais, de gênero, né? De priorização de faixas etárias ou segmentos, né? A gestão democrática e participativa, o nosso sistema precisa dar essa cara. Nós queremos um sistema que garanta essa gestão efetivamente democrática e participativa. Pode passar? A resolução também trouxe um conjunto de diretrizes, né? Onde colocava política esportiva e de lazer descentralizada. O sistema precisa nos ajudar a chegar nos 4 cantos, né? De Timor, no Maranhão, a Porto Alegre, precisam ter efeito desse sistema nacional constituído. A gestão participativa, o acesso universal, hoje nós trabalhamos com esporte e lazer na perspectiva de privilégio, né? Mas nós precisamos perseguir esse sentimento de direito, portanto, se é direito, é de todos. Então, esse acesso universal é algo que, a médio, mesmo, longo prazo, o sistema precisa ter atenção a isso. O desenvolvimento da nação, a integração étnica, racial, socioeconômica, religiosa, de gênero e de pessoas com deficiência e com necessidades especiais de qualquer natureza, o desenvolvimento humano e a promoção da inclusão social foram os conjuntos de diretrizes apontadas na resolução do sistema. Pode passar? A resolução também apontou alguns objetivos, né? Promover a cidadania esportiva e de lazer na sua dimensão científica, política e tecnológica, com ênfase nas pesquisas socialmente referenciadas. Garantir a democratização e a universalização do esporte e ao lazer na perspectiva da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Implementar e descentralizar a gestão pública do esporte e lazer. Detectar e desenvolver talentos esportivos em potencial e aprimorar o desempenho de atletas e para-atletas de rendimento. Fomentar a prática do esporte educacional e de participação para toda a população. O fortalecimento da identidade cultural e esportiva a partir de políticas e ações integradas com outros segmentos. O nosso sistema ele não será materializado se ficar isolado. Ele precisa dialogar com os outros setores e outros segmentos para ganhar, então, abrangência e capilaridade. Pode passar? O Sistema Nacional de Esporte e Lazer compreende as esferas de atuação pública e privada e considera a existência de uma ampla rede de gestores e de entidades de representação do esporte e do lazer, prestadores, profissionais, atletas e a população entendida. Ter nesse sistema a voz e a vez da população é fundamental, né? A construção do sistema deverá observar a indicação de competências da esfera. A gente tem falado muito isso, né? Hoje a gente tem União, Estado e município, muitas vezes fazendo a mesma coisa e, portanto, deixando de fazer outras tantas que a população demanda, merece e precisa, né? O Sistema Nacional pressupõe esse processo integrado entre as esferas e integrado entre os diferentes setores e segmentos de políticas públicas. O conjunto de políticas nacionais e legislação do segmento deve estar consolidados como parte constituinte deste sistema. Portanto, a fala da professora Cássia da necessidade de olhar para a legislação, mas não ficar na expectativa de reformá-las, e sim construir novas peças legais que se façam necessárias para a consolidação desse sistema. O conjunto de políticas, serão considerados os eixos do sistema, e aqui eu destaco 2, a Política Nacional de Recursos Humanos e a Política Nacional de Financiamento. Pode passar? Dentro desses 2 campos, há
segunda conferência aprofundou ainda as contribuições de como deverá ser uma política nacional de recursos humanos, como o sistema precisa pensar na política de recursos humanos e formação. E diziam lá, um caráter multiprofissional, o nosso sistema não é só de atleta, não é só de professor de educação física, é do conjunto de atores importantes para a consolidação de um sistema que garanta esse direito social ao esporte e lazer. Então, portanto, tem um caráter multiprofissional, sem perder o foco, a identidade, obviamente. E a necessidade de capacitação dos recursos humanos. O sistema não pode deixar secundarizado o papel fundamental de qualificar pessoas que atuam em políticas públicas de esporte e lazer. Não basta ampliar a abrangência e a capilaridade. Nós temos que ganhar escala com qualidade. E só se ganha escala com qualidade investindo em documentação, informação e formação de quem atua no sistema. E a necessidade de formação de novos recursos humanos, né? Pode passar? No financiamento, as contribuições é um tema que sempre mexe com todo mundo, né? Então, as contribuições para o eixo sistema foram várias, foram densas. Dentre elas, vou destacar que os recursos públicos diretos da União, dos estados e dos municípios precisam estar pensados e legislados nesse sistema. O recurso público de órgãos e instituições da administração indireta nas 3 esferas, né? Recursos provenientes da vinculação de parte das receitas de impostos e taxas nas 3 esferas, recursos provenientes de medida de incentivo fiscal, recursos provenientes da vinculação de parte da receita de concursos de prognóstico, loterias e outras modalidades, recursos provenientes de fundos e outras medidas de fomento ao esporte e lazer, recursos provenientes de linhas de créditos e incentivos a toda a cadeia produtiva vinculada ao segmento de esporte e lazer. Pode passar? E ainda apontavam algumas diretrizes para a aplicação desses recursos. Atender à infraestrutura e aos equipamentos necessários à implementação das políticas de esporte e lazer, atender à capacitação de recursos humanos, atender o fomento e o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Contemplar a multiplicidade de experiências específicas regionais e de todo o território nacional, com equidade na aplicação dos recursos, nos diversos serviços que esse sistema pretende, então, definir como importante. Pode passar? Assegurar a permanência e continuidade do financiamento, a expectativa que o ministro sempre coloca, né? O sistema nos dará condição de que as políticas não dependam do atual mandatário, né? Ou seja, do governo em vigência naquele momento, mas que elas tenham perenidade. Atender às 3 esferas, né? Então, nós temos uma cultura de concentração da arrecadação na União e precisamos, à luz dessa realidade, pensar, então, qual é a parte que cabe às diferentes esferas, tendo uma relação direta com a capacidade de arrecadação de cada esfera. Vejam que a conferência não deixou invisível temas importantíssimos no nosso sistema: desenvolvimento científico e tecnológico, formação de recursos humanos, inclusão de pessoas com deficiência, enfrentamento das desigualdades regionais, enfrentamento das desigualdades sociais. Então, as pessoas na conferência estavam atentas a isso. Então, esse grupo de trabalho tem que devolver um projeto de lei que também observe essa preocupação de mais de 300 mil pessoas só na última conferência. Acumulado, nós teríamos um volume maior, né? Vejam, por último, na terceira conferência, o plano decenal colocou Sistema Nacional de Esporte e Lazer como linha 1. E vejam as metas apresentadas pelas pessoas na linha Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Estímulo à criação e consolidação de órgão gestor próprio, esporte e lazer, no Distrito Federal, nos estados e municípios. Assim, e paralelo à aprovação do Sistema, por exemplo, Nacional de Cultura,
o Ministério da Cultura começou a investir muito nesse processo de mobilização da institucionalização dos setores culturais nos diversos estados e municípios. Esse é um movimento que também a gente precisa perseguir, né? Qualificar a participação popular e os mecanismos de controle social. Nós não queremos um sistema nacional centralizador. Nós queremos um sistema nacional participativo e descentralizado. E, vejam, propor a lei que cria o sistema. Então, hoje estamos aqui cumprindo o primeiro passo para a atenção à meta 3 aprovada na Conferência Nacional. Estou seguindo para o fim, tá, Cassina? Garantir a continuidade de programas e projetos bem-sucedidos realizados pelas secretarias municipais e estaduais que desenvolvem atividades inerentes ao esporte e lazer. O sistema precisa ficar atento a isso. A questão da continuidade e perenidade passa também pela questão de tornar lei os programas implementados nas diversas esferas, né? Porque como não tem peça que normatize, legalize aqueles programas, muitas vezes eles ficam reduzidos ao mandato governamental. E lá, na criação do sistema, a gente tem que ter essa preocupação. A integração do setor privado é fundamental. Nós não estamos fazendo um sistema nacional de esporte com envolvimento apenas de esferas públicas. Então, nós temos que fazer esse diálogo com papéis bem definidos e competências bem definidas. Promoção da inclusão social pelo esporte e lazer, com ampliação da manutenção dos programas esportivos sociais, bem como desburocratizar o processo de formalização dos convênios e das parcerias. Isso o MINC também fez. Quando começou o processo de pactuação dos acordos com os municípios que estavam fazendo adesão ao sistema, imediatamente a isso tem um conjunto, né, instruído já de novas formas de pactuação que simplifiquem essas parcerias e façam com que as esferas possam cumprir com as atribuições, serviços que ficarem definidos, níveis de atendimento que ficarem definidos nesse sistema que estamos construindo. Pode passar? Mas, convido os senhores também, todos têm conhecimento disso, mas o plano decenal não falou apenas da linha 1. Eu apresentei os tópicos, as metas da linha 1, mas convido os senhores a visitar no documento que está no nosso Google Doc, também está no pendrive que vocês receberam, né? Das outras linhas, porque tem contribuições importantes a gente pensar nas etapas seguintes da nossa tarefa como membros desse GT, né? Então, a linha 2 discutiu formação e valorização profissional, a linha 3 discutiu esporte, lazer e educação, a linha 4, esporte, saúde e qualidade de vida, a linha 5, ciência e tecnologia, a linha 6, esporte de alto rendimento, a linha 7, futebol, a linha 8, financiamento do esporte, a linha 9, infraestrutura esportiva e a linha 10, esporte e economia, né? A contribuição das 3 conferências não podem, de maneira alguma, não serem aprofundadas e que a gente extraia delas tudo que é possível e necessário e está atual, porque muitas coisas a gente pode avaliar que já estão superadas, não dialogam, apesar de ser há 4 anos atrás. Vejam, mas o mundo é dinâmico, né? Então, algumas contribuições podem não ter mais diálogo com a atualidade, com o atual contexto da implementação dessas políticas. Mas nós precisamos beber nessas produções que, volto a dizer, representam as intencionalidades e anseios de mais de 300 mil pessoas que estão espalhadas no Brasil, vivendo, fazendo e demandando políticas públicas de esporte e lazer. Queria agradecer a oportunidade, professora Cássia. Eu encerrei, espero ter cumprido o meu tempo, para não pegar puxão de orelha, e chamo a senhora para a contribuição dos trabalhos.